Bom dia a todos. Em continuidade ao nosso curso sobre os efeitos da pandemia nos contratos nominados, temos a honra de receber hoje o desembargador Carlos Alberto Garbi, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor de diversos livros e artigos, e o desembargador Hamid Sharaf Bidini, também mestre e doutor pela Pontifícia Universidade de São Paulo, professor universitário, ambos autores de inúmeros artigos e que, a longa data, tem se dedicado à nossa Escola Paulista da Magistratura. A ambos eu agradeço desde já por terem aceito o nosso convite e prestigiarem o nosso curso. E desejo uma excelente palestra. Desembargador Enéas, que comigo compartilha a coordenação desse curso, fará as apresentações e eu consegui, desde já, o meu agradecimento tanto ao doutor Enéas, como também à equipe técnica e administrativa da EPM. Bom dia. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso ciclo de debates e temos o prazer de receber dois caros colegas e amigos, o doutor Hamid e o doutor Carlos Alberto Garbi, que sempre prontamente atendem nossos convites na Escola Paulista da Magistratura. É um prazer recebê-los. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pela participação. E tenho certeza que vai ser muito proveitosa a palestra para a nossa audiência. E convido os nossos assistentes, as pessoas que estão participando, a formularem suas perguntas no próprio site da escola. Nós teremos um tempinho no final para tentar responder e aceitar essa participação aí de todos que assistem ao nosso curso. Então, reiterando os agradecimentos aos palestrantes, eu vou passar a palavra ao Dr. Garbi, e o sistema é esse que nós já desenvolvemos. Eles vão debater algumas questões pontuais e fazer o debate sobre esse tema tão novo e que gera aí todas as consequências. Então, Dr. Garbi, dá para a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito satisfeito em ter essa oportunidade novamente de participar de um evento da Escola Paulista da Magistratura, né? É uma alegria muito grande poder falar aos estudantes, aos juízes que estão nos acompanhando, na companhia do professor Enéas, da doutora Cláudia Greco, que eu prezo muito, estimo bastante, e agradeço ao convite que me foi feito para participar desse evento, né? O tema que nós vamos discutir hoje, e eu já antecipo que será uma conversa um pouco mais informal, né? Nós vamos dar um pouco mais de informalidade a essa discussão. É um tema bastante interessante e difícil, né? São questões que nós ainda não temos resposta para todas elas. Até quando eu conversava com o doutor Hamid, antes de preparar esta apresentação, nós chegamos aí a formar umas questões, né? E eu propus a ele, inclusive, fazer uma divisão de trabalho, né? Eu ficaria com as perguntas e ele ficaria com as respostas, né? Mas ele não aceitou. Ele não quis. Então, nós vamos dividir um pouco esse trabalho de responder essas questões. Na verdade, a maior parte das perguntas foi o professor Hamid que formulou, e depois que ele me mandou as perguntas, eu falei para ele que eu precisava de uns 5 anos para estudar um pouco o assunto, né? Antes de poder me enfrentar esse desafio. Mas as questões são muito boas, estão aí, nós vamos discutir todas elas. E, basicamente, né, para colocar o tema dentro do que nós vamos falar, nós temos aí vamos dizer, em vista, dois diplomas, né, legislativos, né? Aquela medida provisória 925, que se transformou na Lei 14.034, agora do dia 25 de agosto de 2020, que trata do transporte aéreo. E também a medida provisória 948, que tramitou pelo Congresso, foi aprovada agora recentemente, acho que no dia 4 de agosto, pelo Senado Federal, e está ainda com o presidente da República para sancionar ou vetar, né? A gente nunca sabe exatamente o que pode vir da presidência, pela experiência que
tivemos nos projetos anteriores. Às vezes vem um veto, né? E vem um veto muito substancial, como foi o caso do PL emergencial. Então, a gente não sabe se isso vai ocorrer também. Então, sobre a questão do turismo, nós vamos falar um pouco em tese, né, sobre essa medida provisória 948, e baseado no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, né? Eu encontrei o autógrafo, né, que é o texto final do Senado, assinado pelo presidente do Senado, encaminhando esse texto à sanção. Então, esse texto é que, basicamente, que orienta a nossa discussão aqui. Então, basicamente, são essas duas questões que nós vamos tratar. Do transporte aéreo, especificamente, e dos serviços de turismo em geral, que compreende os hotéis, reservas de hotéis, eventos, shows e todos os outros serviços que se compreendem dentro do turismo, né? Do turismo de um modo geral. É isso que nós vamos falar. Então, não sei se o professor Amídia, a doutora Cláudia querem colocar aí já a primeira questão, como nós podemos encaminhar. Não sei como seria mais adequado. Se o Amídia quer falar também. Se me permitem, eu começo dizendo que quero agradecer muito ao convite da escola para participar de mais um desses encontros. É sempre muito prazeroso estar aqui, poder colaborar com as discussões todas que a escola sempre proporciona a nós todos que vivemos o direito no nosso cotidiano. Cumprimento a doutora Cláudia Tabosa Pessoa, Cláudia Greco Tabosa Pessoa, minha colega de concurso, minha querida amiga, colega de Câmara, e sempre com as iniciativas do direito privado, acompanhada pelo amigo de muitos anos a essa altura, juiz brilhante, Enéas Costa Garcia. Eu quero dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui também ao lado do meu amigo Carlos Alberto Garbi. Nós fomos lá colegas desde o Tatuapé, embora nós dois não frequentemos aquele lugar onde há ali um campo de futebol que não é o nosso, mas nós trabalhamos juntos desde o Tatuapé, depois no tribunal, sempre com grande satisfação. O Garbi me propôs que a gente fizesse algumas perguntas, e nós vamos começar a falar delas. Essas perguntas a que ele está se referindo são aquelas que a gente achou mais fáceis, porque as mais difíceis a gente resolveu não propor. Essas aí que são fáceis, nós também não sabemos a resposta. Então, o curso é uma aventura numa selva bruta. Eu vou dizer isso porque, na realidade, quando o Gabi diz que nós vamos tratar dessas questões de uma lei que acabou de entrar em vigor e de uma outra lei que ainda nem está em vigor, nós estamos nos antecipando, como aliás a escola, isso é um elogio importante, a escola sempre faz, que é tentar propor o debate antes de haver tempo para o amadurecimento completo dessas questões. Nós nos esforçamos para tentar algumas soluções minimamente técnicas. Eu começo dizendo que, antes de ler a pergunta, de propor a pergunta para o Gabi, que esses temas, eles são fruto do que está acontecendo em todas as relações contratuais. Quer dizer, nós passamos a suportar efeitos de um evento absolutamente imprevisto, na minha ótica, absolutamente imprevisto, de efeitos absolutamente imprevistos também, mas nós estamos tendo que resolver os problemas de imediato. Quer dizer, não há tempo para se legislar sobre tudo, as leis estão sendo feitas de afundadilho, como muitas vezes são, para tentar minimizar os conflitos que naturalmente vão surgir, e com um propósito que fica muito claro aí, de tentar distribuir bem ou mal. Eu acho que em alguns casos essa lei distribuiu mal, mas a ideia é essa, tentar contemporizar os interesses, nesse caso específico, numa relação desequilibrada, em que se vai procurar proteger minimamente o consumidor, e acho que minimamente mesmo foi o que aconteceu, em nome de uma proteção
que também se faz necessária, ela não é indigna da proteção que se deu a ela, para garantir o funcionamento do sistema econômico. Ninguém quer que as companhias aéreas deixem de operar e tudo, ainda que por mais se tenha uma visão liberal, a quebra dessas companhias não é o interesse social predominante. Então, não estou fazendo a apologia do caos, mas é claro que esse ajuste que nós vamos ter que fazer nas relações econômicas vai atingir enormemente também as relações de consumo, especialmente nas questões que nós vamos tratar hoje das empresas de aviação, das companhias aéreas e das relações de turismo, eventos, espetáculos, que também é foco da nossa discussão. A primeira pergunta, para algumas perguntas, para não dizer todas, a gente vai ter dificuldade para firmar uma posição. Eu sempre acho, e nós dois conversávamos sobre isso, que a ideia é fazer algumas afirmações categóricas, vamos tentar fazer isso. Mas eu estou apresentando antecipadamente uma desculpa para, se no futuro a maturidade que a gente ganhar sobre o tema nos levar a conclusões um pouco diversas. A primeira pergunta que está aí, e eu formulo essa pergunta ao Dr. Gabi, a gente combinou tudo, pessoal, qual seria a resposta, está tudo combinadinho. Só que como a gente não conseguiu responder muitas das questões, seja o que Deus quiser. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: mesmo no caso em que as viagens são admitidas, ou seja, naqueles casos em que as viagens podem ser realizadas, estão autorizadas, não estão vedadas, né? O consumidor tem o direito de remarcá-las sem ônus. O mesmo vale para viagens a hotéis e pousadas? Doutor Gabi, só tem 45 minutos para responder. Bom, essas questões são realmente interessantes e foram bem formuladas, né? Para poder a gente dar uma contribuição para a discussão desses assuntos, né? Esse é o nosso propósito. E eu vou fazer uma observação preliminar interessante, que nós estávamos conversando um pouco antes aqui, eu e o Hamid, né? Nós percebemos que todas essas medidas que estão sendo adotadas em relação à pandemia têm mais ou menos uma ideia de que a pandemia vai acabar no dia 31 de dezembro, né? O decreto legislativo número 6 vai até o dia 31 de dezembro, as medidas são propostas até dia 31 de dezembro. Então, a gente tem a ideia, pelo menos trabalha com a ideia de que até o final do ano tudo vai se resolver. Seria muito bom se fosse assim, né? Se a pandemia fosse encerrada por um decreto, né? Então, acabou a vigência do decreto, acabou a pandemia. Mas, infelizmente, parece que não é assim, né? A gente fala, para falar do futuro sobre a pandemia, é uma adivinhação, ninguém tem o conhecimento desse futuro, mas existem indicações que se encontram nos jornais de que poderá haver uma segunda onda da pandemia na Europa já a partir do mês de novembro deste ano. Aqueles institutos que fazem pesquisas e estatísticas, né, prevêem um aumento enorme de casos a partir de novembro. Não se sabe se isso vai se confirmar. Se ocorrer uma segunda onda, essa segunda onda também vai chegar aqui ao Brasil, né? Então, no próximo ano, provavelmente, nós vamos ter ainda efeitos dessa pandemia. É muito provável que isso venha a acontecer. Bom, de qualquer forma, essa medida provisória 925, que se converteu na lei, ela leva em conta essa possibilidade de se encerrar a pandemia em dezembro. Então, não se pensa no que vai acontecer depois. Então, quais são as medidas que ela propõe para os cancelamentos de voos, né? São os cancelamentos de passagem ou os seus adiamentos. Ela propõe, basicamente, a possibilidade de remarcação, né? A remarcação para o ano que vem, para este ano ainda ou para o ano que vem. Agora, será que nós vamos ter essa possibilidade, de fato, de remarcação? Então, conversando com o Hamid, ele falava, eu estou de acordo com ele, ele fala, bom, se essa lei perder a vigência, porque ela não se aplica mais, está fora do tempo, ela se esgotou, né, se exauriu,
se o decreto legislativo não for renovado e tal, o que vai acontecer? Ele falava, não, nós vamos ter que aplicar as soluções para o futuro, as soluções que basicamente serão construídas a partir da experiência que nós vivemos agora, né? Com lei ou sem lei, né? E eu estou de acordo com ele. Eu acho que é isso que vai acontecer se isso se verificar. Nós temos que levar em consideração, para qualquer solução que se dê a essas questões do transporte aéreo, um outro fator econômico importante, que eu acho que vale a pena a gente pesar. As companhias aéreas sofreram muito, né? É uma coisa evidente, né, com o que aconteceu. Então, se a gente for olhar na Bolsa de Valores, né, eu fui ver por curiosidade, né, não é porque eu sou um acionista, não sou um investidor na Bolsa, né, mas um curioso, eu fui ver, por exemplo, as ações de uma das companhias estava aí, uma dessas companhias bem conhecidas, né, estava em torno de R$60 no final do ano passado. Agora está em torno de 20. Então, elas perderam 2/3 de valor, né? O mercado olha para essas companhias e vê, olha, essa companhia ela não tem um futuro muito bom, né, com o que está acontecendo. Então, isso também é um fator que se deve levar em consideração, né? Eu até encontrei alguns julgados do Tribunal de São Paulo, comentava isso com o doutor Amílio também, em que o relator, ele, ao fixar uma indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, cancelamento de voos, etc., né, ele diz assim que a companhia aérea está passando por dificuldades e que a indenização, então, deve ser fixada de uma forma simbólica, porque se pesar muito na indenização, isso vai agravar a condição econômica das companhias aéreas, né? Eu não sei se é válido esse argumento, né? O doutor Amílio, eu até provoquei ele ontem falando sobre esse assunto, eu acho que depois nós vamos ouvir o que ele tem para falar sobre isso. Mas o fato é que, o fato, né, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou esse fato da dificuldade econômica da companhia para pesar uma solução, uma indenização na solução do cancelamento do voo, né? Bom, então, a medida provisória 925, depois a lei 14.034, ela diz que o voo que foi cancelado, né, ou foi adiado, poderá, portanto, ser remarcado pelo adquirente da passagem, pelo consumidor, ou ele poderá, se ele quiser, converter esse bilhete em crédito, em um crédito que ele vai necessariamente usar, né, para uma outra viagem, para um outro voo. E tem lá as condições para se estabelecer esse crédito, o uso do crédito, etc. Não fala, justamente, nos voos que podem ser realizados, como é a pergunta que foi formulada, né? Se eu tenho um voo que eu posso realizar, mas eu não quero ir, né? O consumidor, ele pode cancelar esse bilhete e obter o seu reembolso? Bom, naquela resolução 400 da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, que regulamenta, portanto, o transporte aéreo, há uma regra que até eu vi numa informação do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, que eles consideram essa regra uma regra adequada ao Código de Defesa do Consumidor. A regra diz o seguinte, está lá no artigo, acho que 11 da Resolução 400. Fala que se o consumidor adquiriu uma passagem e ele recebeu o bilhete e cancelou essa passagem até 24 horas depois do bilhete recebido, do recebimento do bilhete, e desde que ele não tenha feito essa compra no intervalo de 7 dias da viagem, né, tem mais de 7 dias da viagem, a ANAC diz, pela resolução, que o consumidor tem o direito de cancelar sem nenhum ônus, sem nenhuma taxa, sem nenhum prejuízo, né? Então, nesse caso, eu acho que não há problema nenhum. O artigo 3º da Lei 14.034, no parágrafo 6º, prevê essa possibilidade, que o adquirente, o consumidor,
poderá se valer da resolução 400 e cancelar sua passagem naquelas condições. Agora, o problema é se isso não se verificou. Então, ele tem uma passagem que ele comprou, já recebeu o bilhete, e o voo dele está programado aí para setembro, vamos dizer. E a companhia confirmou, está confirmado esse voo. Não vai ocorrer nenhum cancelamento, nada. Mas ele tem receio de voar, né? Porque por conta do risco, etc., ele não quer ir. Mas o voo está confirmado. O que fazer? Ele pode cancelar? Bom, pela lei 14.034, ele pode cancelar, mas ele vai suportar as multas. E a resolução 400 da ANAC diz que a multa não poderá ser superior ao valor da passagem, do bilhete. Até 100%, né? Já é um problema saber se essa disposição é válida perante o Código de Defesa do Consumidor. Mas essa multa pode ser até 100% do bilhete, dependendo do que está convencionado. E desde que essa multa tenha sido informada ao consumidor, como exige o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem uma multa. Agora, ele tem essa preocupação, né? Bom, se eu for voar, se eu fizer a viagem, eu corro risco, meu risco é maior. Aí, o que fazer nesse caso? Até conversando com o Amida, ele falava assim, ele me disse, né? Fala, bom, se a gente admitir que ele pode cancelar, né? O Amida depois vai falar sobre isso. Então, nós vamos abrir aí uma porta, né? Bem larga, né? Permitindo aos consumidores cancelar todos os serviços daqui para frente, porque um risco de contaminação sempre haverá em qualquer circunstância. Se eu vou ao mercado, se eu pego o elevador, se eu vou na academia, se eu vou ao tribunal, sempre haverá um risco. Então, eu teria sempre um motivo para dizer assim, não vou, né? Então, me parece que, respondendo à pergunta, nesse caso, ele terá que suportar a penalidade que está prevista para o caso de cancelamento de um voo que pode ser realizado, um voo que não foi cancelado. A lei foi feita para os voos adiados ou cancelados. Não foi feita ou não foi prevista para um voo que pode e será realizado. Então, a princípio, eu acho que esse risco, se o consumidor não quiser correr, ele terá, então, que, em contrapartida, pagar as multas previstas, as consequências do cancelamento do voo, por sua vontade, porque o voo estará à sua disposição. Então, não sei se essa aí é a resposta da primeira questão. O Amida, acho que tem algum acréscimo aí a fazer, algumas observações, né, que seriam interessantes também. Eu tenho umas observações, claro, somando as suas observações, eu diria o seguinte, o primeiro problema que chamou minha atenção é que nós estamos mudando a regra do jogo depois, quer dizer, a lei, ela vai produzir efeitos retroativos. O que pode acontecer, porque, de fato, o que a Constituição proíbe, não é retroagir. O que a Constituição proíbe é que, ao retroagir, atinja ato jurídico perfeito e direito adquirido. Mas essa afirmação não pode ser levada ao extremo que a gente tem que levar mesmo, porque é a garantia constitucional, quando não há variação das circunstâncias presentes no momento da contratação. Por quê? Porque quando eu celebro o contrato, não vamos entrar nessa área acadêmica, só quero responder a pergunta, o que eu tenho é um conjunto de circunstâncias que me levam a optar por aquela contratação. E, portanto, eu confio que, se não houver mudança destas circunstâncias, o contrato, tal como elaborado, vai produzir os efeitos que eu esperava. Quando vem um caso de força maior, eu posso mudar os termos do contrato, tanto nas relações de consumo, do artigo 6º, número 5, a favor do consumidor, quanto nas relações entre iguais ou até a favor do fornecedor contra o consumidor, por força do que está colocado no Código Civil, nos artigos da onerosidade excessiva, 317 e 478. Bom, essa questão faz com que não me pareça, em princípio, que haja uma ilegalidade na modificação nas condições
da equação, da composição da equação. O que eu quero dizer é, surgiu uma força maior e a lei, antes que o judiciário, atolado de questões, tenha que dizer de que maneira o evento externo vai gerar efeitos e de que maneira vai ser equilibrado, ela se antecipou. E ela facultou, no caso da passagem aérea, a lei facultou, na verdade, facultou de uma maneira muito mais favorável às companhias aéreas, que elas tenham que elas deem ao consumidor ou a opção de receber o dinheiro de volta, mas ela estabeleceu um prazo. Ela considera, a lei considera que esse prazo de 12 meses, contado do cancelamento do voo, equaciona o contrato. Ela não gera um prejuízo material para o consumidor, embora gere um tempo de espera no ressarcimento muito maior, mas ela não priva o consumidor de receber o que ele tem direito de receber. Ou admite que se conceda ao consumidor o crédito de valor igual ou superior à passagem, inclusive para transferir a terceiro, que normalmente, como a gente sabe, a passagem é vinculada à pessoa, isso tudo no prazo de 18 meses. O que, na colocação que o professor Garbi fez, que eu tenho alguma dúvida, na verdade aqui eu discordo em parte, é que as penalidades serem descontadas do consumidor no caso em que ele desiste, eu tenho a impressão de que nós teremos algum problema, porque quando você tem a inviabilização do cumprimento do contrato, e é isso que, mesmo que se atribua, como o Gabi disse, ao contratante a possibilidade de não querer viajar porque a pandemia continua, o que está acontecendo é a impossibilidade do atendimento da prestação, sem culpa de ninguém. Nem o transportador, nem o consumidor pode ser considerado culpado pela desistência. Então, quando você diz, olha, desistiu porque tem o receio, o doutor Hélio tem um exemplo até muito interessante, é uma senhora que tem 7 filhos e que tem lá gente idosa em casa, ela não quer ir, mesmo que se autorizasse, nesse momento ela não quer ir, porque se cogita de uma nova onda, etc. Então, eu acho que quando o consumidor tem que se submeter às penalidades contratuais, aqui eu acho que a gente tem que mitigar a aplicação dessa regra. Aqui eu acho que não pode aplicar ao consumidor a punição de uma pura e simples desistência, quando ele faz exercício de um direito potestativo, porque as condições mudaram. Então, que pena é essa? E que eu sanciono alguém que não fez nada errado. Portanto, parece que eu tenho a sensação de que não vai dar para mandar devolver com o desconto das penalidades. Pode submeter o consumidor a uma devolução do crédito em 12 meses? Pode. Pode facultar a ele a remarcação da passagem? Pode. Mas dizer que ele, quando desiste, no momento de... Claro que se tiver tudo superado, descobrir a vacina, está 100% garantido, quando ele desiste, ele tem que sofrer as penalidades, não tenho dúvida. Mas se ele tem, e isso vai ser fato notório, um temor justificado em razão da pandemia, aqui eu questionaria o desconto das penalidades. Eu usaria, de novo, cheio de dedos, né? Mas eu diria o seguinte, assim como a lei não pode retroagir como a lei não pode retroagir para adquirir o ato, para atingir o ato jurídico perfeito, e aqui não é contraditório com o que eu falei antes. Isso não seria razoável, porque quando eu contratei, eu sabia que se eu não tivesse culpa, ou seja, se eu não exercesse um mero direito potestativo de desistir, eu não seria penalizado. E aí, dizer que eu vou ser penalizado porque eu não mantive o meu interesse na viagem, não me parece que seja compatível com as penalidades. Até porque eu acho que nessa situação, para tratar em paridade, para não desequilibrar, eu tenho que oferecer ao consumidor aquilo que é oferecido
ao fornecedor, à companhia aérea. Se a companhia aérea está autorizada a devolver em 12 meses quando ela cancela por fato externo, o consumidor, para estar numa relação paritária, e aqui a gente vai pensar no diálogo das fontes, na conciliação das regras, o consumidor tem que ter uma regra paritária. Qual é a regra paritária? Ele também desiste, recebe em 12 meses, mas ele não seria penalizado pela regra contratual, que só tem razão de ser quando essa desistência é uma desistência unilateral e injustificada. Me parece que essa é a questão. Eu só vou acrescentar um fato que já é assim, mas que não vai deixar de trazer alguma preocupação. Quando a gente lê a Lei 14.340, a gente vê que o que vai ser da 14.034, a gente vê que o que o consumidor vai ter de volta é o crédito. É o crédito. E o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque, como o Dr. Gabi disse, ninguém sabe qual vai ser o futuro em relação à pandemia, e menos ainda qual vai ser o reflexo da pandemia nos preços, nos valores, não é? Então, vamos imaginar, isso já começou a acontecer, que eu comprei uma passagem por $1.000, e quando eu remarco, no dia que eu vou viajar de novo, que eu tenho um crédito de $1.000, mas a passagem passou a custar $3.000. E eu vou ser chamado a completar os $2.000, né? Então, já há consequência da lei, por mais que eu ache difícil afastar essa conclusão, ela está penalizando muito significativamente a condição do consumidor, porque o que ele tem é o crédito. Então, em princípio, ele vai, muito provavelmente, se as restrições de voo, se o distanciamento, parece que não pegou, né, a regra do distanciamento, mas se pegar a regra do distanciamento, vai haver, evidente, um encarecimento da passagem. E quem vai pagar o ônus será o consumidor. Eu estou antecipando aqui, mas não as perguntas, desculpe se eu passei um pouco, mas vejam, haveria necessidade de, se não houvesse a lei, estabelecer uma paridade nessa perda. E isso já foi feito pela jurisprudência há muitos anos, quando houve a questão da explosão das bandas cambiais e o dólar repercutiu muito intensamente no preço, sobretudo dos financiamentos. Nós todos que tivemos a oportunidade de julgar essas questões, nós vimos que o STJ fez foi uma justiça salomônica. Ele disse, olha, o dólar explodiu, metade você, consumidor, suporta, metade o banco, que era o suposto perdedor, suporta, dividiu-se o prejuízo. Então, a lei, em alguns lugares, talvez ela pudesse ter provocado essa partilha dos prejuízos, mas não necessariamente ela fez. Então, pode pedir? Pode. É razoável essa solução da lei? Parece que é. Eu fui até consultar algumas pessoas que operam no mercado e parece que as pessoas estão assimilando a ideia de que precisa partilhar o prejuízo. Mas as penalidades pela desistência, em época em que a pandemia ainda não afastou completamente seus efeitos, essa eu tentaria encontrar argumento jurídico para afastar. Era essa a soma aos seus argumentos. A questão aí, né, Amide, é que o transporte que foi contratado foi colocado à disposição do passageiro. Então, se ele desiste porque ele acha que o risco ele não quer correr, né, então é uma questão difícil, né? Ele sofrer penalidades por isso ou não sofrer penalidades, né? A lei levou em consideração a possibilidade apenas de resolver as questões de cancelamento de voo. Mas não podemos passar, então, para a segunda questão, que agora eu poderia fazer essa pergunta para o professor Amide, né? Essa segunda questão diz respeito aqui ao consumidor, se o consumidor tem direito ao reembolso de reservas e eventos que não deseja remarcar. Tem até um pouco a ver aí com a primeira questão, só que agora no plano do turismo, né?
se o consumidor tem direito ao reembolso e de reservas e eventos que ele não deseja remarcar, né? E até antes do doutor Hamid responder essa questão, eu queria aproveitar aqui para lembrar do caso que ele há pouco falou, do qual ele falou há pouco, né? É um caso que chegou ao tribunal, eu vi o acórdão, depois não podemos falar sobre isso, mas encaixa nessa pergunta. É um casal que tinha feito a reserva de um hotel em Paris, no mês de julho desse ano, uma reserva de alto valor, e o hotel, então, através de uma operadora no Brasil, oferece a ele, porque ele não pode ir, porque não tem passagem, não tem voo, etc., né? E nós estamos no meio da pandemia, então oferece a ele apenas a possibilidade de remarcação, né? Remarcação da sua reserva para um outro momento, né? E o casal diz, olha, não, mas eu não quero remarcar, por quê? Eu não vou mais. Eu tenho 7 filhos, tenho 3 filhos, 4 crianças, tenho idade, não quero, então, mais me colocar no risco de contrair a doença, não vou. E o pedido que o casal fez, então, na justiça foi para que fossem interrompidos os pagamentos no cartão de crédito do restante da reserva. O juiz de primeiro grau negou. E o tribunal, no agravo de instrumento da tutela, manteve a decisão, dizendo que isso não se encaixa na medida provisória 948. Então, professor Hamid, como resolver essa questão? Hamid, acho que o microfone está desativado. Deu uma picotada na sua explicação. Faz só a pergunta final, o restante eu ouvi, por favor. Então, a pergunta que nós formulamos é se a pessoa que não deseja remarcar, né, a sua reserva, remarcar, se ela tem direito ao reembolso. Veja, a lei, ela, se não tivesse a lei dizendo, como vai dizer, que vai provavelmente ser sancionado, não se sabe que com um tipo de vetos, se não tivesse, eu acho que a solução seria, surgiu um fato, não atribuído a nenhuma das partes, ele não vai poder entregar o objeto do contrato, artigo 248 do Código Civil. Se surge um fato que impede de cumprir o ajuste sem culpa de ninguém, as partes voltam à situação anterior, caberia o reembolso. Essa é a regra. O que o legislador fez foi dizer, olha, como esse impedimento causou um problema muito mais grave do que simplesmente a inviabilização temporária da devolução do dinheiro, na verdade não é só a agência de turismo, né? Agência de turismo, espetáculos, etc. Ele não vai ser obrigado a devolver o dinheiro. Ele vai entregar o ressarcimento em espécie. Ou ele vai ter um prazo, o consumidor tem um prazo, ele também, mas vai existir a possibilidade de quem oferece show, espetáculo, etc., não seja compelido a devolver um dinheiro. Ele só vai devolver dinheiro se ele não der ao consumidor a opção de remarcar no prazo de 12 meses, ele tem que disponibilizar isso, e mesmo assim, se ele pedir, né, ele tem que pedir tempestivamente essa remarcação, e aí ele vai ficar sem o dinheiro no bolso, ele vai ter que usar o serviço disponibilizado. Isso que vai estar registrado no artigo 2º da lei que vai entrar em vigor. Ele vai ou usar em crédito, mas veja, o crédito aqui eu tenho uma casa de espetáculos, eu tive que cancelar, eu vou oferecer outro show, você escolha um e participe. Ou se for um hotel, uma pousada, porque a lei contemplará também as atividades de turismo, ele vai ser obrigado a oferecer uma outra data para disponibilizar o acesso.
O problema, esse a gente não chegou a conversar, não deu tempo. O problema é o seguinte, eu tenho uma casa de espetáculo e eu contratei lá paguei uma ópera. E aí não vai ter mais a ópera, eu tenho que usar o meu crédito em outros espetáculos oferecidos pela casa de espetáculo. E ele resolve, então, me oferecer um show de música caipira, de música sertaneja, que não me atende à expectativa. Isso a lei veda. A lei vai vedar porque ela diz que essa oferta tem que ser nas condições equivalentes ao que antes era o objeto da contratação. Isso vai aparecer no artigo 2º, ele vai dizer compra de outros serviços da empresa. Então, esse outro serviço tem que ser compatível com o serviço que foi cancelado. Claro, vou imaginar que fosse um show de um cantor que eu não vou conseguir marcar no mesmo prazo, agenda lotada, etc. Mas tem que ser compatível. E se não tiver esse show compatível? Bom, daí ele descumpriu o que vai estar no artigo 2º, não ofereceu essa possibilidade, e aí o consumidor pode pedir o dinheiro de volta. Isso eu acho que vai acontecer. É claro que as casas de espetáculo procurarão suprir o que elas tinham oferecido antes, mas se não for compatível, a solução será obrigar a casa de espetáculo a restituir o dinheiro. Mas é uma regra subsidiária. Do contrário, as empresas de turismo, que é onde isso pode aparecer mais, casa de show, etc., não terão obrigação de devolver em dinheiro. Aqui suprimiu um direito forte do consumidor, viola o Código de Defesa do Consumidor em nome da necessidade do reequilíbrio das relações contratuais. Mais uma vez, vai ser preciso equilibrar aí aquilo que pode e aquilo que não pode violar o Código de Defesa do Consumidor. Bom, eu queria acrescentar uma questão, Amílio, nós já até falamos sobre isso também, e é o caso que foi levado ao tribunal. Essa reserva que o casal havia feito foi feita numa daquelas modalidades que são muito comuns no mercado de turismo. É uma reserva não reembolsável, né? Tá grafado lá como uma reserva não reembolsável. Será que nós perdemos contato? Não, tá aí. Reserva não reembolsável. Então, nesse caso, ele se cancelar, porque ele não tem o desejo de remarcar nenhuma outra oportunidade, ele tem o direito a receber esse reembolso? E, no caso especificamente, que pode ocorrer com muita gente, eu fiz uma reserva que eu vou pagar em prestações. Eu posso agora interromper as prestações? Eu não quero nem cogitar de remarcar, tal. Eu não quero pagar o que está faltando no contrato, porque eu não quero me submeter a essa dúvida de quando eu vou poder usar, etc. Eu posso interromper esses pagamentos, né? Seria legítimo? Eu pessoalmente, aqui, eu partiria para a proteção do consumidor. Por quê? Quando ele comprou a passagem, foi o que eu entendi no exemplo, já na nossa conversa, ele sabia que ele não ia pedir o reembolso, mas a condição em que ele contratou era uma condição em que ele podia avaliar o que ia acontecer no futuro. Mas se ele agora não está fazendo uma mera desistência, como a gente viu antes, e agora ele está desistindo, compelido pelas circunstâncias externas, parece que eu tenho que modificar o contrato a favor do consumidor e dizer, olha, não podia mesmo pedir o reembolso, mas agora a situação é outra. A situação mudou. Então, manter aquela cláusula contratual à luz de uma nova situação também me parece que não é correto. Senão também a gente ficaria num conflito de situações. A lei vem e permite e autoriza que as condições vigentes no tempo da contratação sejam modificadas em razão da pandemia. E quando é para beneficiar o consumidor, a gente quer fazer valer o ato jurídico perfeito. Então, eu acho que acho que o consumidor tem que poder pedir o reembolso, embora
essa passagem, quando comprada, não desse esse direito a ele, porque agora a gente vai para a regra geral. Não é possível implementar, as partes têm que voltar à situação anterior. Qual é a situação anterior? Para que nenhum dos dois tenha prejuízo. Devolve o dinheiro para o comprador. Essa eu responderia, não sei qual é a sua posição, quero ouvir, mas eu responderia afirmativamente, eu mandaria devolver. Eu acho aí que tem uma questão interessante. Quando a gente faz uma reserva não reembolsável, você está excluindo do hotel, do contratado, o risco que é seu, né, de não poder, eventualmente, usufruir dessa reserva. Então, eu faço essa reserva e se por algum motivo eu não puder ir, então eu não tenho por que pedir o reembolso. O risco é só meu, eu tiro o risco do contratado. Agora, quando, no caso, a impossibilidade vem justamente da pandemia, não é um risco meu, pessoal, não está ligado ao contratante, né? Aí eu acho que muda realmente a relação. Então, como você falou, eu estou de acordo, eu acho que tem que ter o direito ao reembolso, se não for possível a remarcação, né? A remarcação vai ficar também aí dentro daquela medida, das condições da medida 948, né? Acho que não tem como fugir da remarcação, né? Embora a gente saiba que isso vai ainda trazer alguma dificuldade no futuro, porque tudo se imagina que a pandemia vai acabar no dia 31 de dezembro. E esperamos que seja assim, mas não se tem essa convicção, né? Bom, eu vou tomar a sua palavra para fazer a próxima pergunta. Eu vou pular, se me permitirem, a pergunta número 3, porque a gente já falou das penalidades contratuais no caso da desistência, né, que a lei prevê, nós discutimos. A pergunta número 4, do ato jurídico perfeito sobre a retroatividade. Eu não sei se o Guarda quer completar alguma coisa, mas seria a quarta pergunta. As regras da lei que alterou os critérios de restituição das passagens podem se aplicar a compras feitas em datas anteriores? Então, aí, se a gente pensar, né, numa passagem aérea, em primeiro lugar, que eu adquiri o ano passado, quando não se falava de pandemia, mas para que o voo fosse realizado no período da pandemia, no decreto legislativo número 6 lá, né? Aí eu acho que eu vou aplicar a regra vigente na data do voo, porque eu só posso pensar em alguma consequência do cancelamento do voo, e só quando ele ocorrer. Então, nesse caso, eu vou aplicar a Lei 14.014, porque o voo foi cancelado na sua vigência, né, no período de vigência, entre 19 de março e 31 de dezembro. Né? Agora, se eu comprei uma passagem anterior, e tem alguns casos assim, e essa passagem tinha o voo programado para final de fevereiro, né? Final de fevereiro deste ano, quando já existiam as notícias da doença, da pandemia, né? Mas ainda não se tinham tomado essas medidas de fechamento de aeroportos, restrições de voos, etc. E daí eu não fui, eu simplesmente não fiz o voo. Nesse caso, qual é a lei que eu vou aplicar? Né? E eu até proponho uma outra questão. Se eu não tivesse a lei 14.034, ou a medida provisória, não tenho nenhum diploma regulatório dessa situação de emergência, como é que eu vou resolver isso se eu fosse aplicar simplesmente o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil? Né? É uma questão que a gente tem que pensar também, porque existem situações que vão suscitar essa possibilidade. Né? Então, se eu fosse pensar num risco muito grande para o consumidor, para a sua saúde, e ele de fato existia naquele prenúncio da decretação da pandemia, eu acho que ele já tinha
um motivo razoável para ele não ter, portanto, aproveitado o voo. Agora, ele teria que fazer o cancelamento, o aviso, né, à companhia aérea com antecedência, falando, eu não vou voar, né? Até aquela resolução da ANAC, a 400, acho que prevê que esse aviso tem que ser feito no mínimo 24 horas antes, né? Até 24 horas antes. Acho que nesse caso ele pode pedir a mesma solução que a Lei 14.034 dá, ou a remarcação ou o crédito, né, para ele usar depois uma outra passagem. Agora, não posso, evidentemente, usar nenhum critério de emergência para situações anteriores, né, que não tinham nada a ver com isso, né? Ninguém pode pegar carona nisso, porque vai propor hoje aí uma ação contra a companhia aérea, pedindo aí o reembolso de uma passagem que ele perdeu antes da pandemia, etc. Mas aquilo que está relacionado com a pandemia, e a pandemia é um fato, e o fato não está na lei, né? Ele existe. Então, se ao tempo em que a minha passagem estava lá, o voo marcado e confirmado, estava ainda num período de que a gente podia reconhecer de enorme risco para o passageiro, eu acho que ele pode se valer dessas medidas, né? É uma questão interessante, realmente, que você propôs com a pergunta, porque a Lei 14.034 vai de 19 de março, se refere a passagem de 19 de março, a voos, né? 19 de março a 31 de dezembro. Mas fora desse período, fica aí um vazio, né? A princípio, né? Agora, se a gente aplicar isso para reservas de turismo, eventos, etc., aí eu acho que é mais difícil, né, de a gente sustentar a possibilidade de aproveitar uma regra para uma situação anterior, né? É mais difícil, né? Acho que não dá, né? Só falar aqui, não é propriamente uma resposta, mas só lembrar uma informação, se a gente não chegar lá, nós podemos induzir quem está conversando conosco a um engano. Existe a possibilidade, mesmo na Lei 13.034, de haver o reembolso nas condições vigentes anteriormente. É o parágrafo 6º, porque se a regra diz, não se aplica o parágrafo 3º, qual é o parágrafo 3º? Aquele que desistir poderá receber a restituição, o reembolso de crédito em 12 meses, etc., tudo aquilo, desde que o consumidor desista em prazo igual ou superior a 7 dias, 24 horas depois do recebimento da aquisição do bilhete. Então, a lei também não eliminou totalmente a preservação das regras anteriores. Ela, se houver... Desculpe, é só o problema de trabalhar a partir daqui, o barulho incomoda, me desculpe. A questão é, se ele usar dessa faculdade, ele está na regra velha, ele está na regra antiga, e aí ele está resguardado dessas consequências todas que a gente está vendo. E o problema é cumprir esse prazo, tem que fazer isso com agilidade. O seu agente de turismo lá, ou você que comprou a passagem, tem que ficar atento para essa circunstância do prazo. Mas se você conseguir chegar a observação desse prazo, você consegue a restituição tal como era antes da pandemia. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso. Acho que sim. Então, Amit, se você me permitir também, eu vou fazer então agora, essa aí era a questão número 4, né? Na questão número 5, nós propusemos o seguinte: a teoria da onerosidade excessiva pode ser invocada pelas companhias aéreas para justificar o reajuste dos valores das passagens? Eu gosto dessa questão na relação de consumo, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele só prevê a possibilidade de... Te interromper, só para colocar melhor essa questão. Por que nós estamos cogitando essa hipótese, né, que o Hamid vai responder?
Por quê? Eu, me valendo da Lei 14.034, eu recebi um crédito que eu vou usar, eu tenho até 18 meses para usar esse crédito. Só que é aquela situação, né? A passagem custava 1.000, agora custa 3.000, né? Então, essa é a questão. Eu responderia a essa questão afirmativamente. Eu acho que pode. A companhia aérea não pode ser compelida a entregar a passagem no valor original se hoje ela tem um custo ou um valor maior de passagem. O que é interessante é que o reequilíbrio do preço a favor do consumidor só depende de que o fato seja superveniente. Não precisa discutir se o fato é extraordinário ou imprevisto. Mas nada impede que a regra geral do Código Civil seja usada a favor do consumidor, desde que, claro, né, com os requisitos do Código Civil. Então, eu acho que esse problema, que até já existe, né? Quando eu remarco a passagem, se o preço subir, eu pago o novo preço mesmo. Só que agora vai haver, pode haver, tudo é futurismo, né? Não se sabe, né? O pessoal está falando do mercado de locação, mas quem garante que daqui a 6 meses não vai estar tudo nos preços anteriores, voltar tudo ao passado? Ninguém sabe. E as passagens podem subir, não um pouco, não pela variação do preço do dólar, como a gente sempre teve acostumado no Brasil. Ela pode subir muito, muito, a ponto do consumidor não conseguir completar aquela quantia, aquele valor. Então, eu acho que pode subir. Acho que o fornecedor pode justificar o aumento da passagem. O que me parece que é consequência disso, que eu fiquei pensando, é a seguinte situação. Imagina que o consumidor optou pela remarcação. Daqui a 10 meses ele vai fazer uso da passagem. Quando ele vai fazer, a companhia aérea diz, olha, só que o seu crédito é de $1.000, e hoje essa passagem igualzinha, nas mesmas condições, vale, vou exagerar, né? 5.000. E aí? Como fica o consumidor, já que houve a opção pela remarcação? Na minha impressão, pode cobrar mais, mas o consumidor vai ter que ser autorizado a modificar a opção dele. Quer dizer, a onerosidade excessiva vai funcionar agora para mudar a opção que ele fez. Ele vai poder dizer, olha, só que por esse preço não tenho mais condições, ficou caro demais. Foge um pouco da lógica da onerosidade excessiva, porque vai ser uma condição pessoal da parte. Mas eu acho que nós vamos ter que tolerar isso, sim, em função da proteção do consumidor. É futurologia, porque não se sabe bem o que vai acontecer com o câmbio, com o mercado, nada disso, né? Os economistas vão dizer o que devia ter acontecido depois que acontecer, né? Mas agora é tudo adivinhação. Eu tenho a impressão que é um pouco de adivinhação. Bom, pode dizer, por favor. Quer dizer, Abílio, eu vi no noticiário, né, que está se propondo que as companhias aéreas façam um intervalo entre as cadeiras, né, para poder permitir o voo. Aquela companhia que é aquela de baixo custo, que opera na Europa, a Ryanair, né, ela disse que, está no jornal isso, por isso que eu estou falando, ela disse que economicamente é inviável, ou seja, não paga o custo da viagem você dividir as cadeiras dessa forma. Então, o que vai ocorrer realmente? Um aumento no valor dos bilhetes, das passagens, para poder a companhia voar com 1/3 dos seus passageiros, ou metade dos passageiros. Não há outra forma, né? Isso é uma equação econômica. Então, vai ocorrer isso. Então, a pessoa hoje que vai optar pelo crédito, né? Se ele remarcou, ele está com o bilhete dele assegurado para ele usar. Agora, se ele optar pelo crédito, que ele pode usar até em 18 meses, ele está sujeito a esse risco, e você lembrou a hipótese reversa, né? Pode aumentar tanto que aí eu falo, não, mas agora eu não posso usar esse crédito, porque não interessa para mim, né? Realmente.
A gente tem mais algumas perguntas, mas, professor Garbi, eu vou tomar liberdade de, sem combinar, a gente não conversou nada por WhatsApp, mas parece que tem uma previsão de perguntas e tem um horário para terminar, não é isso, doutora Cláudia? Então, a gente tem perguntas, algumas a gente já falou delas, nós podemos continuar, mas eu tomo a liberdade de, sem combinar com o meu amigo, doutor Garbi, ver se preferem partir para as perguntas que estão por aí, que eventualmente fugiram do que a gente tentou formular, ou se nós continuamos na sequência das nossas perguntas. Como a coordenação achar conveniente, a gente segue. Eu acho que talvez a gente possa dar continuidade a todas, e nós estamos fazendo uma triagem, e aí, porque algumas já foram respondidas, e outras certamente o serão. Assim, não corremos o risco de perder as perguntas que já foram publicadas. Perfeito. Então, assim, não corro o risco de alterar aí a programação do curso. Eu vou para a próxima pergunta, doutor Garbi, a pergunta número 6. A pandemia caracteriza risco da atividade das companhias aéreas e de turismo? Uma pergunta, claro, é porque se for risco da atividade inerente, as companhias têm que suportar o prejuízo integral. Teriam, né? Agora com a lei ficou um pouco diferente, mas teriam que suportar todas as consequências. Qual é a sua colocação sobre isso? Bom, essa lei 14.034, converteu a medida provisória, ela altera o Código de Aeronáutica, né? E se incluiu lá, entre os fortuitos, no parágrafo 3º, acho que do artigo 251, né? Que a pandemia, sim, é uma hipótese de fortuito. Deixa eu ver se eu acho aqui a redação e nós podemos falar nela aqui. É o artigo 251A, não é isso que foi alterado do Código Brasileiro? Isso. E ela fala depois que é uma hipótese também aqui, 251A. Eu tenho aqui, doutor Garbi. Por favor, se quiser fazer a leitura. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário da carga, incluído pela Lei 10.034 de 2020. É exatamente o 251A. Então, mas tem outro, acho que é um dispositivo mais abaixo, acho que é o parágrafo 3º, que incluiu a pandemia quando, por conta dela, os aeroportos são fechados ou se impede o voo. Então, nesse caso, a lei reconheceu que é uma hipótese de fortuito, né? Mas esse dispositivo também traz essa outra questão que a gente tinha preparado para discutir também, que é a questão do ônus da prova em relação ao dano que o passageiro sofreu, para ele ser indenizado, né? Em razão do cancelamento ou adiamento da remarcação da passagem. Então, se cabe a ele provar, ou se eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor naquelas circunstâncias que a lei autoriza, se eu posso inverter o ônus da prova, né? Eu falava para o professor Amide que encontrei um acórdão no Tribunal de São Paulo, interessante, em que o relator, né, a turma acompanhou por votação unânime, mas o relator diz que quando se aplica o tratado a Convenção de Varsóvia, eu não aplico a inversão do ônus da prova. E cabe, então, ao consumidor fazer a prova do prejuízo que ele sofreu ou do dano que ele sofreu. Era um caso em que a pessoa tinha perdido o voo e ela imputava a causa disso a uma falta de informação da companhia aérea. E o juiz de primeiro grau tinha condenado a companhia a pagar a indenização a ele,
e em segundo grau, o tribunal disse que ele que deveria provar que esses fatos ocorreram, que o dano ocorreu, e que não poderia, como fez o juiz de primeiro grau, inverter o ônus da prova. Então, vem essa questão a propósito da alteração que foi feita aí no 251A, porque no 251A ficou claro que quem deve fazer a prova é o passageiro, né? É o consumidor. Então, será que não se aplica, de fato, a inversão do ônus da prova nesses casos, por força do Código de Defesa do Consumidor? Né? Eu tenho uma opinião, acho que o doutor Amídio está de acordo também, nós conversamos sobre isso, de que nesse caso, embora eu possa aplicar a Convenção de Varsóvia para efeito de indenização, o que prevalece é a Lei de Defesa do Consumidor naquilo que é compatível. E eu acho que não há nenhuma incompatibilidade com a inversão do ônus da prova, que é uma técnica que o Código de Defesa do Consumidor usou em favor da parte vulnerável, que é plenamente justificada por todos os argumentos que nós conhecemos, né? E que eu acho que pode se aplicar também. Então, esse artigo 251A vai trazer essa dúvida, porque ele é claro em dizer que a prova tem que ser feita pelo passageiro, pelo consumidor, e está em conflito, né, diretamente com a possibilidade da inversão. Aparentemente, né, pode ser que a interpretação se possa dar no sentido de que isso não impede a inversão, que o ônus da prova é dele, mas ele pode ser invertido pelo Código de Defesa do Consumidor. Seria uma interpretação boa, né? Que daria aí sentido a esse dispositivo. Mas ficou, de fato, essa dúvida, por conta da alteração que foi introduzida pela medida provisória e pela Lei 14.034. Né? Não sei o que o professor Amídio pensa aí. Eu faria duas ponderações, uma de ordem pragmática. Eu acho que o que o artigo 251A quis dizer que precisa... Na verdade, eu vou fazer uma afirmação de risco. Eu acho que isso aí não mudou nada. Porque o que tem que ser lido, na minha opinião, é se ficar demonstrado o prejuízo, não se ele provar. E isso não afasta a possibilidade de eu usar as regras da distribuição da carga probatória. Até porque eu acho que os processualistas, aqueles que acham que quando você imputa a alguém uma prova diabólica, que você não consegue fazer, você viola a Constituição. Você está privando alguém da defesa e do contraditório. Como é que eu posso ser obrigado que eu te... Isso está muito na ideia de que houve uma certa ampliação exagerada das indenizações de dano moral. Porque a última leva de ações, e lá no DP2, onde a doutora Cláudia está, o DP2 ficou entulhado de ações por atraso de voo. Ninguém mais queria suportar esse fato. E acho que é quase uma... Essa lei é para dizer, olha, tem que provar que não foi um mero dissabor. Mas não vai impedir a inversão do ônus da prova, as presunções para dar por demonstração o fato. Então, eu leria como ficar demonstrado e não propriamente atribuir o ônus ao consumidor. Ou eu sairia por essa outra estratégia, porque eu fico pensando em algumas coisas muito presentes nos tribunais. O sujeito vai viajar e diz que perdeu razoavelmente alguma coisa na mala. Será que ele vai ter que provar cada muda de roupa, como se diz no interior, que ele tinha na mala? Tudo bem, se ele falar que tinha um Rolex de alguns milhares de dólares, vai lá, não está no usual. Mas se não tiver, claro, limitado lá pela convenção. Mas eu acho que continua valendo a mesma interpretação, a mesma possibilidade da distribuição do encargo probatório, acho. Então, para completar, é o artigo 256, parágrafo 3º, que inclui lá a pandemia como um fortuito, né? Fala que se o aeroporto fechou para voos, etc., por força da pandemia, considera-se como um fortuito. Então, a própria lei reconheceu isso. E tem essa questão do ônus da prova, de fato, que eu acho que não é possível interpretar contra o consumidor, né? Seria
até um retrocesso, né, enorme, né, a gente eliminar a inversão do ônus da prova nessas relações, né. Acho que a convenção não poderia ser aplicada em desacordo com a própria Constituição, que prevê a proteção do consumidor como vulnerável, etc. Né? Podemos passar por uma outra questão? Podemos. Então, professor Amílio, vamos passar aqui para a questão número, não sei se é número 7, se nós podemos... A 8 nós já falamos, que é do 251A, que é a questão do ônus da prova e tal. E eu acho que a gente podia falar da questão número 9, né, que eu acho interessante, nós estávamos falando sobre isso, né? Se o prazo previsto no artigo 3º, parágrafo 6º, da Lei 14.034, é de natureza decadencial. E aí eu acrescento aí uma outra dúvida que eu coloco. Se é de natureza decadencial ou não, se esse prazo está sujeito lá àquela suspensão do PL 1179, que foi convertido em lei, e que é a lei da emergencial, né, que suspende prescrição e decadência. Né? Qual que é a sua opinião, professor Amit? Eu acho que o prazo é decadencial, mas acho que ele não está atingido pela lei anterior. Por que eu acho que não está? Eu tenho muita dúvida sobre os reflexos dessa lei que suspendeu prazos de prescrição e decadência, porque, e aqui é um caso que eu acho que não se aplica, pelo menos em tese, o que eu li até agora me convence de que essa é a posição melhor. A suspensão desses prazos atingiu aqueles prazos que suportaram diretamente a consequência da pandemia. Ou seja, aqueles prazos que suportam a dificuldade de agir por conta da pandemia estão suspensos. Eu reconheço que há uma dificuldade de fazer essa triagem, mas nesse caso, como é que é feito o exercício desse direito? Por um e-mail. Eu mando lá um e-mail. Qual é a razão desse prazo ficar suspenso em razão da pandemia, se eu já sei por que vai ser cancelado, eu já sei o que aconteceu, eu não aplicaria. Eu acho que o prazo está valendo. Aqui eu estou pensando contra o interesse do consumidor, mas no sentido de que é razoável dizer para o consumidor, olha, nada te impede de mandar um e-mail exercendo o direito. Portanto, eu acho que é decadencial e não é atingido pela regra da suspensão. Até porque é posterior, né? Ninguém tinha pensado nessa lei quando suspendeu. Portanto, eu não faria essa retroatividade. Pois não, desculpa. Então, esse dispositivo do qual nós estamos falando é lá da Lei 14.034 do transporte aéreo, né? Que fala daquele cancelamento que pode ocorrer com 7 dias antes e tal. Agora, na lei, na medida provisória 948, que é do Serviço de Turismo em geral, o prazo ele é diferente, né? Nós estamos conversando, né, sobre isso um pouquinho antes da nossa apresentação aqui. O prazo lá é diferente e ele é fechado, né? Ele é um prazo fechado, porque ele diz que o consumidor ele pode pedir, né, aquelas conversão em crédito ou remarcação, ele pode pedir até o final do ano, né? Até o final de 2020, né? Aliás, eu vou pegar aqui o texto, porque nós até identificamos um problema nesse texto aí, que tem um errinho, acreditamos, né? Que tenha ocorrido um erro aqui na redação, né? É o artigo 2º, parágrafo 1º, que diz assim: as operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão, e as operações são a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito,
para uso ou abatimento na compra de outro serviço. Então, no parágrafo 1º, diz que as operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data, a partir de 1º de janeiro de 2020, né? E estender-se-ão pelo prazo de 120 dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento do serviço, ou 30 dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes. 120 dias da data do cancelamento ou adiamento, ou 30 dias, até 30 dias da data do evento, né? O que ocorrer antes. Mas aqui o que eu acho que deve ter havido algum erro é o 1º de janeiro de 2020, né? Então, professor Amide, esses prazos aí também são de decadência e como eles são fechados, né? Se o consumidor perder esse prazo para pedir o reembolso, o crédito, ou pedir a remarcação, né? Ele perdeu esse direito? Ele perde? Parece que a ideia é essa, né? Ele tem que pedir para obter o prazo, acho que de 18 meses, né? Ou 12 meses. Mas se ele não pedir, decaiu. Ele não pode mais ter nem a remarcação, nem o crédito, nem coisa nenhuma. Foi isso que o legislador estabeleceu. Ele fica até sem o reembolso. Não, assim, salvo alguma incompatibilidade absoluta com outra regra do Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que até pode haver, né? Porque o consumidor nem pode ser privado do direito de se ressarcir, tem uma hipótese lá do artigo 51, né? Que diz isso. Pode até surgir essa discussão e dizer, olha, essa regra não pode pegar o consumidor, porque os sistemas são parelhos e na proteção do consumidor tem que prestigiar o CDC, o que eu acho que é bem razoável. Agora, a razão da lei é dizer o seguinte, não pediu, não tem mais direito de coisa nenhuma. Eu tenho a impressão de que essa lei levou em conta, o que não é verdade, né? Mas levou em conta que os valores destas perdas do consumidor são menores. Porque, embora tenha falado das atividades de turismo, se a gente pensar na compra do ingresso para um show, etc., eles são menos expressivos. Aí é como se o legislador tivesse... Mas isso é uma interpretação do pensamento do legislador. Não quer dizer que eu concordo, por favor. Mas ele pensou, dá para jogar para o consumidor uma perda do valor de um bilhete de show. Eu tenho a impressão, por isso é que ele não teve muito... Aqui, se na regra do transporte aéreo ele favoreceu as agências, aqui mais ainda, né? Porque sequer previsão de devolução do dinheiro há, sequer, nem há essa previsão, né? Então, a não ser que a empresa não coloque à disposição, o que também pode acontecer, mas parece, eu diria que é decadencial pelo espírito dessa regra aí. Se viola com a defesa do consumidor, é o objeto da regra seguinte, e aí eu já tenho as minhas dúvidas. Agora, eu acho que uma coisa que tem que se prestar atenção para o consumidor desse serviço, né, é que a lei fala que esses prazos correm do cancelamento ou do adiamento, né? E o que tem se verificado também, que isso pode surpreender os consumidores, né? Eu tenho visto, às vezes, nos jornais, as pessoas falando sobre isso. Aquele show, aquela assinatura que a pessoa fez, por exemplo, do teatro, tal, não foi realizado, é evidente, o teatro está fechado, mas a companhia, ela não diz que não haverá mais apresentação. Ela diz assim, nós vamos remarcar, vamos fazer uma nova agenda, mas ele foi cancelado. E o consumidor ficou ali esperando, falando, mas quando que vai ser? Não divulgam, né? Então, de repente, pode se surpreender o consumidor com essa lei e a companhia dizendo para ele o seguinte, olha, quando foi cancelado, você não falou nada, você não pediu, você não pediu para eu te dar o crédito, ou pediu o direito de remarcar, ou converter isso em outro espetáculo. Isso é um risco, é um perigo. Essa medida provisória ainda não foi sancionada pelo presidente, né? Se ela for sancionada, eu acho que os consumidores
E eu acredito que também as empresas que são fornecedoras desses serviços vão ter que se antecipar e informar o consumidor o que vai ocorrer, né? Porque não pode deixar o consumidor nesse limbo aí, sem saber o que vai acontecer, porque ele pode perder o direito ao reembolso e ao crédito que ele tem. É uma preocupação que vem da redação dessa lei. E esse 1º de janeiro de 2020, que de fato a gente ficou em dúvida, né? Conversei com o professor Hamid antes da gente iniciar e falei, mas será que está certo? Por que 1º de janeiro de 2020? Né? Ficamos em dúvida quanto a essa data, né? Talvez, acho que ali seria 2021, não sei, né? A partir de 2021, quando encerra o período da pandemia, então se abre o prazo para o consumidor, então, de pedir pelo cancelamento do que ocorreu no ano de 2020, né? Vamos aguardar para ver a publicação, né? Eu não sei, doutora Cláudia, doutora Enéas, se a gente pode responder alguma questão das pessoas que estão nos assistindo, né? E podemos seguir com isso. Sim, vamos. Pois não. Eu vou só pedir um minutinho, eu vou desligar a câmera, só para tomar a providência aqui e volto em seguida. Enquanto isso, eu até vou... Questões difíceis, o doutor Gabi vai responder. A questão, porque o doutor Hamid ficará no ar de qualquer modo, apenas sem câmara, e a primeira questão que nós temos, a passagem comprada com milhas ou pontos também pode ser convertida em crédito? Essa é uma boa pergunta que eu me fiz, né, estudando essa Lei 14.034 e respondendo o parágrafo 7º do artigo 3º da Lei 14.014, prevê que esse reembolso, a remarcação, será feita pelo mesmo meio com o qual o consumidor adquiriu a passagem, né? Então, se é por pontos, será por pontos. Então, se ele terá reembolso, ele terá reembolso em pontos, né? Então, é a mesma coisa se ele fez com pontos ou com qualquer outro meio que ele usou para adquirir. São os mesmos meios. É o parágrafo 7º do artigo 3º. É só consultar lá que vai encontrar essa resposta ali. Acho que o doutor Enéas tem uma questão também a ser colocada. Na verdade, retomando a primeira questão, foi ressaltado esse aspecto de que a companhia aérea poderia fazer o voo. Talvez o consumidor, passageiro, não tivesse interesse no voo, né? E eu vi a discussão de ambos e me lembrou aquele aspecto que é um tema da boa-fé, que é a questão do motivo. E aqueles casos que ficaram famosos, dos coronations cases, onde a prestação formalmente poderia ser cumprida, ou seja, a empresa aérea pode viajar, mas acontece que o contrato perdeu o seu interesse. No caso tradicional da boa-fé, era o aluguel de imóveis e o evento para o qual havia o aluguel se possibilitou. Então, o que eu indago é se a boa-fé não poderia intervir nesse aspecto. Imaginemos, por exemplo, que a companhia pode voar para um certo destino, mas é fato notório que no destino a cidade está em lockdown, ou como declarou, por exemplo, a Grã-Bretanha, quem chegar em Londres tem que ficar 14 dias em quarentena. Quer dizer, eu não vou fazer uma viagem de turismo para chegar no local e ficar em quarentena, né? Então, imagine, por exemplo, uma empresa aérea que tem bloqueio de assentos para excursões para a Disney, e a Disney está fechada. Então, nesse caso, a empresa pode até dizer, não, eu posso voar, mas é evidente, sob uma ótica de boa-fé, que o contrato perdeu o seu objeto. E a minha indagação seria essa: se esse tipo de situação não pode levar a um outro tipo de solução que não seja uma simples desistência do consumidor com perda e multa, mas uma impossibilidade geral, vamos dizer assim, que ele possa ter o reembolso sem se sujeitar àquele parágrafo que menciona como se ele fosse culpado por uma desistência. Bom, essa preocupação é uma preocupação relevantíssima. Essa, eu acho que vai ser isso que vai gerar o maior número das ações. Me parece que o legislador quis oferecer soluções
Melhorou? Meu som acho que estava com algum problema. Estava alto aqui o vídeo. Eu acho que esse vai ser o grande problema dessa lei. De fato, essa discussão vai surgir. Eu penso, doutor Enéas, que o código quis dar essas alternativas, só essas alternativas, em nome da preservação do que ele acha que é o melhor modo de equacionar. E isso, todo mundo vai poder dizer, com toda razão, que não quer ir para a Europa nesse momento. É possível ir? Mas não quero ir lá, tendo em vista a notícia de que está havendo uma retomada da pandemia. Não quero passar por isso. O que o código me dá? Ou essa alternativa de pedir o reembolso nesses prazos exíguos, mas ele me dá, e aí eu não preciso justificar nada disso, né? Eu digo, olha, não quero mais, 7 dias de antecedência, 24 horas. Ou ele vai suportar a remarcação. A remarcação também pode me interessar, que é o centro nervoso da sua questão, né? Eu penso o seguinte, eu vou viajar, eu não queria ir para a Europa, mas eu comprei uma passagem para levar um idoso da minha família que não pode ir sozinho. O idoso morreu, eu não tenho mais interesse, que é bem parecido com aquele exemplo da locação do curso lá, da coroação do rei e tal, que perda do fim lá do contrato, né? Que é um exemplo que aproxima muito. Mas fica oneroso demais. Mas eu acho que a solução é a que o sistema oferece, o sistema dá. O que eu acho só, e aí retomando a questão, que eu acho que também é muito importante, é que não pode penalizar, né? Dizer que ele desistiu e que ele vai pagar as penalidades por algo que não é imputado a um inadimplemento culposo ou intencional, isso não tenho muita dúvida de que não dá para punir o consumidor. Mesmo com a autorização dessa lei aí, não dá, porque não tem lógica punir alguém que desiste diante da perspectiva de enfrentar a pandemia, que ele não é obrigado, é um ônus custoso demais. Mas, assim, optar pela devolução imediata, fora das hipóteses do parágrafo 7º, eu acho que não seria possível. Acho que não seria. Bom, essa questão, se me permitir falar um minuto, a questão que o professor Enéas levantou aí é muito interessante, né, amigo? Porque a questão do motivo, né? Porque se o motivo é conhecido, não é conhecido da outra parte, né? Isso vai pesar. Por exemplo, quando eu faço aquela locação, no exemplo clássico lá da coroação do rei, lá em Londres, né? Faço a locação de um imóvel para ver a coroação, o locador sabe, né? Agora, eu faço a compra de uma passagem porque eu quero ver a Mona Lisa no Museu do Louvre. Ele não sabe que é por esse motivo que eu fiz, né? A contratação. Então, aí vai ter alguma dificuldade de sustentar isso para se eximir das multas se a passagem está lá, se o voo está à disposição. Eu acho uma questão muito interessante essa daí. Até se alguém está nos ouvindo aí, gostaria de escolher um tema para sua dissertação de mestrado, doutorado, professor Enéas? Doutora Cláudia, isso aí é um tema bem interessante para escrever. Eu gosto muito dessa questão aí. Né? Falo da frustração do contrato, né? Que é um contrato que você faz para um fim e ocorre uma frustração. Você não pode obter aquele fim para o qual o contrato foi efetivamente programado. Então, isso tem que efeito sobre a relação, né? Que é um aspecto pouco estudado também da relação contratual, né? Essa situação apenas demonstra o quão impactantes são esses temas e como Vossas Excelências desenvolveram extremamente bem a matéria. Nós temos mais de 500 participantes, temos inúmeros elogios e inúmeras perguntas, mas infelizmente nós estamos já com o tempo ultrapassado. E como elas serão publicadas no YouTube, nós temos um tempo limitado. Mas desde já eu quero parabenizá-los pelas elucidativas explicações, normalmente porque nós estamos lidando com um tema impactante, ninguém escreveu, ninguém falou sobre isso, e isso, na verdade, valoriza muito mais o grandioso trabalho que fizeram, em relação ao qual nós estamos extremamente gratos. Agradeço
principalmente o prestígio de terem doado parte do seu tempo para esse nosso evento, mais uma vez. São, na verdade, queridos amigos de longa data e a quem eu sempre sou devedora aqui na EPM. Agradeço ao Dr. Enéas, que sempre me auxilia na coordenação, a própria EPM, a administração, a técnica, e desde já convido para a próxima palestra, na quinta-feira vindoura, sobre os contratos de prestação de serviços. Estaremos aqui novamente no mesmo horário. Dr. Enéas, acho que gostaria de falar algumas palavras, por favor. Eu queria aderir à manifestação da doutora Cláudia, agradecer muitíssimo ao doutor Carlos Garbi, doutora Midi, porque eu sei da dificuldade que é enfrentar um tema desse absolutamente novo, onde só há dúvidas e onde não há amparo, né, doutrinário, jurisprudencial, tudo incipiente, mas ter a coragem de comparecer e debater, e, na verdade, o que a gente quer fazer é essa troca de ideias. Então, agradecer muitíssimo e cumprimentá-los, porque sempre são brilhantes e sempre nos ajudam muito a enfrentar essas questões. Agradecer a presença de todos que prestigiaram o evento, doutora Cláudia, pela possibilidade de participar aqui nessa coordenação e o trabalho que ela desenvolve, pioneiro aí nesse curso, que angariou temas tão diferentes e pessoas dispostas a ter a coragem de debater. E com isso, então, o nosso sincero agradecimento e vamos lá para o encerrado a nossa participação de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. As questões ficarão no site da EPM e serão respondidas pelos palestrantes. Até a próxima quinta. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada.